Jorginho treinou normalmente entre os atletas ali, entre os jogadores do Flamengo e deve ficar à disposição dessa partida diante da equipe do Estudiantes. Amanhã tem mais um treino aqui na cidade do Rio de Janeiro, às 9h30 da manhã, tá? No CT Ninho do Urubu. E às 3h da tarde o Mengão embarca rumo à Argentina, rumo ao aeroporto da Grande Buenos Aires, rumo ao aeroporto de Ezeiza, tá? Chegando aí mais ou menos 6, 7, né? Geralmente são 3 horas de voo ali para você desembarcar na Argentina. Aí na quarta-feira, às 3h30 da tarde, tem treino do Flamengo na parte da tarde, no CT do Defensa e Justiça, tá? Às 3h30 da tarde. E na quinta-feira, não tem jeito, às 9h30 da noite, a bola rola para Flamengo e Estudiantes, diretamente do estádio Jorge Luiz Risque, né? O tal do Estádio Uno, né? O estádio moderno lá do Estudiantes, que eu já fiquei sabendo, já pude apurar algumas situações com pessoas que já foram lá, o gramado é bom. Tava até com o João Guilherme, rapaz, da Flamengo TV, voltando ontem do Maracanã, encontrei ele no elevador, perguntei, ei, João, vai no jogo? Pô, não vou, coisa e tal. Ele falou, não, lá o estádio é bom, nós vamos passar, o gramado é bom, já estive lá, fique tranquilo, né? Ele me acalmando depois dessa atuação, fiquei bem nervoso após essa atuação do Flamengo de ontem, diante da equipe do Vasco. Vamos torcer, João, vai dar tudo certo pro nosso Flamengo aí, nesse jogo lá no Estádio Uno, beleza? Daí na sexta-feira, após o jogo, independente do resultado, se o Flamengo passar, o Flamengo for eliminado, não vai dar tudo certo e nós vamos avançar. Às 10h30 da manhã, o Flamengo treina de novo normalmente no CT do Defensa e Justiça. Na sexta-feira, às 4h30 da tarde, o Flamengo viaja, né, um pouco depois do treino, almoço, enfim, descansa, aquela coisa toda, viaja para Guarulhos, Aeroporto Internacional de São Paulo, Guarulhos, e no sábado, às 10h30 da manhã, treina no CT do São Paulo, na Barra Funda, para no domingo, às 8h30 da noite, encarar o Corinthians na Neoquímica Arena, a partida essa válida pelo Campeonato Brasileiro. Daí na segunda-feira, já de madrugada, às 1h30 da manhã, aí sim tem o voo para o Galeão, para o Aeroporto Internacional do Rio, e aí acredito eu até que depois dessa maratona de viagens, de jogos, logística, deve ter uma folga para os atletas do Flamengo na segunda-feira. Depois o Flamengo tem um cruzeiro, se eu não me engano, pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Vamos lá, minha galera, vamos avançando. Rapaz, muito se fala na ausência do Alacian, né? Muita gente me perguntando o que aconteceu, Pedrão, que o garoto não entra mais para jogar. Pelo que eu pude contabilizar de minutos, ele só tem 24 minutos em campo nos últimos 9 jogos do Flamengo. O atacante, inclusive, publicou uma frase lá, processo. A Mônica Alves questionou algumas pessoas ali envolvidas na carreira do atleta e a pessoa falou, processo é de continuar treinando forte, tá? Somente isso, sob o comando do Felipe Luiz, o Wallace ainda busca espaço no elenco rubro-negro, né? Enfim, vamos torcer para que dê tudo certo, essa situação do Flamengo melhore. Pessoal, finalmente a Conmebol fez o que dela se esperava, né? Para acabar com essa história da carochinha de especulação, de ficar falando, não, porque o Estudiantes vai entrar na justiça contra o Flamengo e coisa e tal. Pois é, a Conmebol soltou o tal do comunicado falando o seguinte, a Conmebol reconheceu o erro da expulsão do Gonçalo Plata do Flamengo no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. A segunda advertência foi considerada equivocada e, por regra, não pode ser revista pelo VAR. Conmebol, só que aí dava para ser revista sim, porque bateu na mão do jogador do Estudiantes, então teria que ser retirado o cartão vermelho do Plata e ser marcado o pênalti para o Flamengo. Mas beleza. Beleza não, né? Com isso, a Conmebol anulou os efeitos da expulsão e liberou o atacante para a partida de volta
contra a equipe do Estudiantes. E veja, gente, os argentinos, vou fazer uma análise aqui agora, tá? De forma nenhuma, eles estão com medo do Plata. A questão não, eles sabem que a Conmebol anulou o cartão. Mas foi bom a Conmebol soltar esse comunicado para evitar tititi, para evitar disse-me-disse, para evitar essa especulação que eles estavam fazendo na Argentina. Ah, pois eu não acredito no Flamengo, eles estão inventando isso para botar o jogador dentro de campo, achando que o Flamengo é clube amador. Como se o Flamengo fosse fazer isso, né? Só que lá no fundo, lá no âmago, lá no íntimo desses jornalistas argentinos, desses torcedores do Estudiantes, desses dirigentes do Estudiantes, eles querem usar essa situação do Plata, porque assim, para que vai ter medo do Plata entrar em campo? É lógico que eu quero que o Plata jogue, mas o Plata é o que agora? O Plata é o Pelé? É o Messi? Nossa, o Plata vai jogar. O Plata é um excelentíssimo jogador, mas assim, não é o Maradona. Só que não é isso. Eles querem fazer um clima de nós contra eles. Eles querem virar a narrativa. Eles foram beneficiados pela Conmebol. Olha o que a Conmebol está fazendo contra o Estudiantes. Olha o que a Conmebol está fazendo contra os clubes argentinos. Vê como é que escala. Olha o que a Conmebol está fazendo contra o povo argentino. Então você vê que isso inflama. Você vê que isso inflama. Tá, vamos lá. Aí se cria todo um clima ali para esse jogo da quinta-feira, em função disso. Então é bem por aí também. Ainda bem que a Conmebol soltou a nota para não ter dúvidas, né? Não ficar só no e-mail, digamos assim. E boa parte por isso, a pressão do Flamengo também, que está sendo muito bem feito. Mas até que demorou. Tem que estar atento ao jogo de bastidor, sempre falo. O que está acontecendo ali? Se não, meu amigo, ó lá, o pessoal te passa a mão. Flamengo abre venda para ingressos para a partida diante da equipe do Corinthians às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. E, olha, eu achei até ok o valor, assim, tudo bem que é caro, eu sei que não é fácil, né? Para quem ganha um salário mínimo tem outras preocupações, tem filho, tem que pagar a escola do filho, ou então tem que pagar comida, eu entendo isso. Mas porque a gente vê aí pro futebol brasileiro, vai ser R$80 a inteira, tá? Do setor visitante, e R$40 a meia entrada, né? Eu gostaria que fosse 40 inteira e 20 a meia, né? Mas infelizmente, hoje no futebol brasileiro tem esse encarecimento, né, do valor dos ingressos. Sócios a partir da segunda-feira. A partir de hoje já pode adquirir o ingresso, inclusive às 4 horas da tarde. O público geral a partir da quarta-feira. Vai ser bem difícil, né? Vai ser bem difícil chegar ao público geral, porque é uma capacidade mínima ali, evidentemente, para o torcedor visitante. Apesar da venda ser feita no site do Flamengo, todos os torcedores visitantes precisam cadastrar a biometria facial no sistema do Corinthians para acessar a Neoquímica Arena. Poderia, né, no futuro, fazer esse compartilhamento, né, de sistema biométrico, né, com a evolução da tecnologia. Ficaria até para todo o território nacional, todo o sistema que se instalasse de biometria para entrada em estádio, facilitaria, né, bastante. Mas é só uma sugestão, não é nenhuma crítica. Eu sei que, enfim, é importante a biometria. A Confederação Brasileira de Futebol já trabalha com data para introduzir o fair play financeiro no Brasil, torcedor. Olha aí, a CBF vai avançando cada vez mais no projeto de implementar o fair play financeiro no futebol local. Reuniões já acontecem entre clubes e federações, além de consultores da ideia, como César Grafietti.
A proposta, porém, ainda precisa ser definida os tópicos que serão apresentados. Essa apresentação, vital para a aprovação do projeto, está prevista para o final desse ano, torcedor. Segundo o GE, o palco do evento será o Summit CBF Academy, em São Paulo, no dia 26 de novembro. Dia 27 é a final da Libertadores, né? Ou é dia 29, né? Pô, se for dia 27 a final da Libertadores, vai ser uma brincadeira, né? Porque tem dia 27, dia 29. Dia 29. Eu sempre confundo 27 com 29, né? Então, tudo bem. É um pouquinho mais espaçado. O início da aplicação no futebol brasileiro começaria já em janeiro de 2026. As ideias do modelo brasileiro e fair play também se inspirariam em outros países que adotaram um sistema com sucesso. Claro que, levando em consideração as particularidades do futebol local, a proposta receberá ajustes significativos. Mas não vá fazer puxadinho para beneficiar times que estão devendo, não. Times que não pode pagar o que não arrecada, né? Por exemplo, a concepção do projeto implementado na Espanha pede a aprovação prévia das contas dos clubes, em uma postura de prevenção que não será aplicada no Brasil. A ideia é analisar e punir, se for o caso, apenas com os fatos já realizados. Tá, mas não vai passar pano. Deu mole é punição. Se for para criar um sistema para dizer que tem que ficar igual essa tal dessa CNRD aí, né? Aí, meu amigo, realmente complica. Espero que não seja assim. Vamos ver para quando for apresentado o projeto no dia 26 de novembro, para a gente dissertar de uma maneira mais completa. Pessoal, o cria da base do CT do Urubu, Vinícius Júnior, foi eleito o 16º melhor jogador do mundo e ganhou a 16ª colocação. A revista France Football, organizadora da premiação, no ano passado protagonizou aquela vergonha, né, de dar a bola de ouro pro Rodri e botar o Vinícius Júnior em segundo, mas depois o prêmio The Best da FIFA acabou corrigindo essa situação. Quem foi o grande vencedor foi o francês Dembélé, acho até que de forma merecida. Venceu a UEFA Champions League, decidindo jogos com o Paris Saint-Germain. A mesma coisa que o Vinícius Júnior fez, né? Só que aí teve aquele roubo, né, da France Football com o Vinícius Júnior no ano passado. Enfim, mas já passou. Vamos avançando aí, minha galera. Pessoal, seleção sub-20 chama mais 3 jogadores do Flamengo em preparação para a Copa do Mundo sub-20. E são eles o zagueiro Carbone, o meio-campista Pablo Lúcio e o atacante Pedro Leão, tá? Então, além do Iago e do João Vitor, esses atletas também foram convocados para integrar a seleção brasileira sub-20 para o Mundial sub-20, treinados pelo Ramon Menezes. Rapaz, aí o Ramon Menezes, eu vi entre não, porque nós somos prejudicados, porque não podemos convocar o Hendrick, o Estevão, que deveriam estar aqui na seleção. Ô, Ramon Menezes, vou ser bem sincero com você. Você acha o Lamine Yamal, sabe quantos anos? Tem 18 o Lamine Yamal? 20 ele não tem. E tem idade para jogar na seleção sub-20 da Espanha. Você acha que o técnico da seleção sub-20 vai levar o Lamine Yamal? Você acha que o Barcelona vai deixar? Entre outros, o Pedri lá também, sabe? Não vai, cara. Então isso não existe. Esquece isso, cara. Esquece. Seleção sub-20 é o último do último da pré. Não tem a fila da Caixa Econômica? É lá atrás do último da fila de prioridade. Entende? Aliás, falando de prioridade, falando de Campeonato Brasileiro agora, o Flamengo avançando para as semifinais da Copa Libertadores, as datas são jogo da ida, dia 22 de outubro, jogo da volta, dia 29 de outubro. E aí, fica aqui um questionamento em relação a isso. Por quê?
Flamengo e Palmeiras no Maracanã é dia 19. O bom disso é que o Palmeiras deve avançar do River Plate, eu vou torcer contra, né? Mas deve avançar do River Plate, vai ter esse mesmo problema, né? Vai ter esse mesmo problema, vai ter que segurar jogador lá. Mas aí cabe ao Flamengo também, avançando pelo Estudiantes, resolver a parada no primeiro jogo, coisa que não fez contra o Inter, coisa que não fez contra o Estudiantes, tudo bem, teve uma contribuição tremenda da arbitragem, mas também o Flamengo a gente não pode deixar de mostrar o Flamengo. Vai ter que fazer contra o Racing ou o Vélez. Ao que tudo indica, o Racing vai passar porque venceu fora de casa, mas futebol a gente sabe como é. E outra coisa, até agora não foi marcado o jogo do Flamengo contra o Sport, já marcou o jogo do Palmeiras contra o Juventude, já marcou o jogo do Mirassol contra o Botafogo, já até jogou, o do Fluminense estão marcando aí, e o do Flamengo até agora não marcou. Estão achando que o Flamengo vão esperar, olha isso, eles vão esperar, ver se o Flamengo vai cair na Libertadores, para aí sim marcar esse jogo. Tá? Ah, mas aí, Pedrão, vai ter que marcar para data FIFA, coisa. Mas não tem mais data agora, e o Flamengo não vai cair, pô. O Flamengo não vai cair. Nós vamos avançar e nós vamos ganhar esse troço aí. Nós vamos estar lá em Lima, contra o Palmeiras, muito provavelmente. Né? Enfim, e segue a contagem. 7 pênaltis marcados pro Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E se você pegar desses 7, uns 6 é duvidoso. Tá? Uns 6 pênaltis são duvidosos.